Hello, hello, galerinha. Good morning, good afternoon, everyone. Na aula de inglês hoje do sexto ano, vamos aprender o verbo to be. O verbo to be, provavelmente, você já estudou alguma coisa relacionada a ele ano passado no quinto ano. Você se lembra? Se não lembra, vamos rever agora, não tem problema. O verbo to be significa ser ou estar. Ok? No inglês, ele possui três formas. São essas três formas aqui: am, is, are. Para cada um dos sujeitos da língua inglesa, existe apenas um correto para ser usado. Vamos ver como usar corretamente? Por exemplo, a primeira forma, am. O am eu vou usar somente com o sujeito I. I am, ou seja, em português, eu sou ou eu estou. Agora a forma is. Eu vou usar he is. Ele é, ele está. A forma she. She is. Ela é ou ela está. Agora veja, it is. O it significa ele ou ela quando eu me refiro a animais, a lugares, a coisas, ok? E a última forma que temos é a forma are. For example, we are. Nós somos. Nós estamos. You are. Você é. Você está. Vocês são. Vocês estão. E o último sujeito, they. They are. They significa eles ou elas. Então, they are. Eles estão. Elas estão. Eles são. Elas são. Até aqui tudo certo? Vamos lá. Então, aqui eu trouxe uma tabelinha com os pronomes sujeitos: I, you, he, she, it, we, you and they. E ao lado, retomando, quando usar cada um dos sujeitos, ok? Para ficar bem frisado para você. E também o significado do verbo to be: ser e estar. Até aqui nós já tínhamos visto isso também. Só para dar uma reforçada para que você aprenda certinho como é o verbo to be no inglês, porque ele é a base de outros conteúdos que nós vamos estudar no sexto, sétimo, oitavo e nono ano. Agora vamos ver como formar frases afirmativas, de affirmative form. Eu utilizo um sujeito, o verbo to be correspondente e tudo que está depois desse verbo to be, am, is ou are, eu chamo de complemento, que são informações a mais que eu acrescento, que eu dou na minha frase. Vamos ver cada uma dessas frases individualmente. I am from Mexico. Eu sou do México. You are American. Você é americano. He is German. Ele é alemão. She is Spanish. Ela é espanhola. It is from China. Ele é da China. Lembrando, o it eu utilizo para me referir a um objeto, a um animal, a um lugar. Ok? The next one. We are from Brazil. Nós somos do Brasil. E a última, they are French. Eles são franceses. Ok? Forma negativa, the negative form. Muito fácil. A estrutura é a mesma. Sujeito, verbo to be, só que agora na forma negativa, e o complemento, que são aquelas informações que eu agrego na minha frase, para que a pessoa que está lendo meu texto ou com quem eu estou falando, ela saiba informações mais concretas. Então vamos ver como é a forma negativa do am, do is e do are. Note aqui. I'm not from Mexico. Eu não sou do México. I'm not. A próxima. You aren't American. Então a forma negativa do are é
aren't. Você não é americano. He isn't German. Ele não é alemão. A forma negativa do is, isn't. She isn't Spanish. Ela não é espanhola. It isn't from China. Ele não é da China. We aren't from Brazil. Nós não somos do Brasil. E a última frase, they aren't French. Eles não são franceses. Então vamos retomar. A forma negativa do am not. Do are, aren't. E do is, isn't. A posição dele na frase é logo depois do sujeito, ok? E para fechar, vamos aprender as interrogative sentences, as frases interrogativas, quando fazemos perguntas. Vamos comparar duas frases. A primeira delas, essa aqui, está na forma afirmativa. I am American. Sujeito, verbo to be, complemento. Agora, se você observar aqui ao lado, temos a forma interrogativa. Você consegue perceber o que mudou? Se conseguiu, ótimo. Se não conseguiu, eu vou lhe explicar. Note que aqui temos sujeito, verbo to be, complemento. Agora, na frase interrogativa, o verbo to be vem no início. Então, é o verbo to be, o sujeito e o complemento. Vamos ver um outro exemplo. He is American. Ele é americano, sujeito, verbo to be, complemento. Agora, quando transformamos isso numa question, numa pergunta, o nosso verbo to be is. Ele troca de lugar com o sujeito. Ele vem antes. Is he American? Ele é americano. E para fechar o exemplo, they are American. Eles são americanos. Sujeito, verbo to be, complemento. E quando transformamos numa pergunta, o verbo to be are também passa para o início da pergunta, certo? Are they American? Eles são americanos? Então vamos recapitular. Na frase interrogativa, o verbo to be vem para o início da frase, combinado? Uma última etapa do conteúdo são as short answers, respostas curtas. Como eu vou dizer, por exemplo, sim, ele é, sim, ele não é, sim, eu sou, não, eu não estou. Vamos ver? Temos aqui então a mesma pergunta do slide anterior. Am I American? Eu sou americano? Aí uma outra pessoa vai me dizer, sim, você é americano. Não, você não é americano. Como dizer isso em língua inglesa? Sim é yes. O sujeito da frase é você, que ele vai usar, né? Porque eu estou perguntando de mim. Então ele vai dizer você é americano. Ou vai dizer não, você não é americano. Yes, you are. No, you aren't. Note que temos o verbo to be na question, obrigatoriamente teremos verbo to be na resposta curta também. Agora, por que que na pergunta eu tenho am e na resposta eu tenho are? Isso é muito simples. Observe. O meu sujeito da pergunta é I. Lembra lá no segundo slide que o teacher apresentou para você qual que era o verbo to be que acompanhava o sujeito I? Era o am. Por isso que o am está aqui na pergunta. Agora, se você também lembrar daquele slide, com o you, o verbo to be que acompanhava era o are. Certo? Então, é o verbo to be correspondente. Yes, you are. E na negativa, no, you aren't. Agora, próxima frase. The next sentence. Is he American? Ele é americano? Se eu quiser dizer que ele é, eu vou dizer
Yes, de quem que eu quero saber a informação? É dele. He. Então, yes, he. O verbo to be com he, is. Yes, he is. Agora, se for negativo, no, he isn't. Não, ele não é americano. The next sentence, are they American? Então, nós temos frase interrogativa e resposta curta. Sim, eles são americanos. Yes, they are. E se eles não forem? No, they aren't. Muito fácil, não é mesmo? Com exceção do sujeito I, as outras, o sujeito permaneceu igual na resposta, note. Agora, o teacher vai ensinar para vocês uma particularidade, ou seja, uma coisinha que é um pouco diferente até então. The first sentence. Is Peter Brazilian? O Peter é brasileiro? Note que até então eu usava o mesmo sujeito da pergunta, mas agora, quando eu tenho nome próprio, eu não posso usar o nome próprio na resposta curta, certo? Então eu vou ter que pensar assim: Peter. Ok, Peter é o nome de menino. É como se fosse ele. Ele em inglês é he. Ah, então eu vou ter que usar o he na resposta curta. É isso mesmo. Note, observe. Yes, he is. No, he isn't. Ok? E por último, temos a question. Are Miguel and Juan Mexican? O Miguel e o Juan são mexicanos? Então aqui nós temos um sujeito composto. Miguel e Juan. São eles. Eles em inglês é they. Então eu vou dizer sim, eles são mexicanos. Ou eu vou dizer não, eles não são mexicanos. Note a afirmativa. Yes, they are. No, they aren't. Eu espero que tenha ficado claro. Você pode retomar a explicação. Se ainda tiver dúvidas em relação à formação de frases afirmativas, negativas e interrogativas do verbo to be, você pode enviar uma mensagem no Moodle e assim que possível eu lhe respondo. Bye bye, have a nice week!